A gente vai falar sobre a evolução dos cetáceos e a readaptação dos mamíferos ao ambiente aquático. Eu sou a Franciele. Eu sou a Gabriela. Eu sou a Milena. Eu sou o Pedro. E eu sou o Rodrigo. Os cetáceos são um grupo de mamíferos placentários aquáticos que fazem respiração pulmonar através de um orifício localizado no topo da cabeça, que é mais conhecido como espiráculo, e possuem pelos no estágio embrionário. Eles têm hábitos predatórios e se alimentam de uma variedade de organismos, desde krill, que é uma espécie semelhante ao camarão, até lulas e peixes. Existem várias linhagens de cetáceos, mas atualmente somente duas sobrevivem, que são os misticetes, que não possuem dentes, e os odontocetes, que possuem. Atualmente, as características morfológicas dos cetáceos incluem um corpo alongado e hidrodinâmico, o que facilita o deslocamento na água e reduz a resistência ao movimento, além deles terem a pele lisa e sem pelos, reduzindo o atrito e a resistência na água. Eles têm um espiráculo, permitindo que eles respirem rapidamente de forma eficiente quando emergem à superfície. Eles não possuem membros posteriores externos. Ao invés disso, eles possuem uma cauda horizontal e um pedúnculo caudal muscular, que possibilita a propulsão. Os membros anteriores dos cetáceos são modificados em nadadeiras peitorais, auxiliando na locomoção e na estabilidade. Além disso, eles não possuem um ouvido externo, também para minimizar a resistência na água, mas eles têm um orifício auditivo que fica próximo aos olhos, permitindo a captação de sons subaquáticos. As glândulas mamárias, genitais e aparelhos excretores são internalizados para reduzir o atrito e evitar a perda de calor. E, além disso, eles possuem uma espessa camada de gordura, conhecida como blubber, que ajuda a manter a temperatura corporal e fornece energia para o animal em caso de escassez de alimento. A distribuição geográfica, ela engloba o mundo todo. Enquanto algumas espécies elas são encontradas apenas em rios, outras também são encontradas em regiões estuarinas e costeiras, mas elas podem adentrar em rios e ocasionalmente se afastarem da costa. Mas a grande maioria das espécies é oceânica, efetuando grandes deslocamentos diários ou sazonais. Existem várias hipóteses sobre a evolução dos cetáceos, mas a mais aceita pelos cientistas é a hipótese da evolução gradual a partir de um grupo de mamíferos terrestres que, ao longo do tempo, foram se adaptando cada vez mais à vida na água. Essa hipótese é evidenciada a partir de fósseis e outras evidências moleculares e mostra que os primeiros cetáceos surgiram há cerca de 50 milhões de anos. Esses animais eram semi-aquáticos e tinham corpos alongados, pernas curtas, semelhantes às lontras, e eram capazes de se mover tanto na água quanto na terra. A hipótese é suportada por evidências fósseis que mostram a transição gradual dos ancestrais terrestres, dos cetáceos, para as formas mais especializadas que vemos hoje em dia. Além disso, análises moleculares e genéticas confirmam a relação evolutiva entre os cetáceos e outros mamíferos ungulados. Como pode ver aqui na filogenia que nós escolhemos, que é bem simples, os cetáceos, que por muito tempo não sabiam de onde eles vinham, né, em questões evolutivas, foi descoberto que eles têm suas origens no grupo Artiodactyla, que é o grupo que contém camelos, cavalos, bovinos, ovinos, suínos, girafas e cervídeos. Perdão, não inclui cavalos, me enganei. Porém, o grupo de animais que é mais próximo dos cetáceos são os hipopótamos, que são os que têm parentesco maior. A descoberta dessa relação com os artiodáctilos se deu por um fóssil de um animal denominado Indorheius, que tinha características ósseas do tornozelo que eram semelhantes, iguais, né, a características encontradas em artiodáctilos. Fora isso, a modo de vida semiaquático desse animal também conecta ele com os cetáceos. E na filogenia, as somas de algumas características foram responsáveis pela adaptação desses mamíferos novamente para o ambiente aquático. A primeira teria originado
há 55, entre 55 e 50 milhões de anos atrás, que foi a parede óssea espessa ao redor do ouvido, e o ambiente desses animais começou a ser semiaquático de água doce. Depois, em mais ou menos 50 milhões de anos atrás, a cauda dele os músculos da cauda começaram a ficar mais poderosos, começaram a se tornar mais forte. E as pernas foram encolhendo, e junto também se originou a almofada de gordura na mandíbula para audição, e agora o habitat desses animais era de água salobra. Entre 50 e 45 milhões de anos atrás, mais ou menos, o habitat dele já era totalmente de água salgada. E entre mais ou menos 45 milhões de anos atrás, a abertura nasal ela começou a ser deslocada para trás. E os olhos também começaram a ser deslocados para a lateral da cabeça. E há mais ou menos 45 entre 40 milhões de anos, as anadeiras caudais finalmente apareceram. E agora os membros inferiores eram apenas vestígios. E a abertura nasal foi deslocada mais ainda para trás. A partir daí, surgiu a diferença entre as duas grupos de baleias que existem hoje em dia, os odontocetos e os misticetos. Os odontocetos eles não só têm dentes, mas eles também têm órgãos que fazem a ecolocalização na água. E os misticetos, eles, ao invés de ter dentes, eles têm barbas de queratina, que são utilizadas para filtrar os alimentos, que são os crios, que foram mencionados antes, que são, na verdade, órgãos que crescem das gengivas das baleias. Pode passar o slide? Na primeira imagem, evolução dessas barbas de queratina nos misticetos, como eles surgiram a partir de dentes que foram sumindo até abrir espaço para essas cerdas bucais, que também são chamadas, né? Dá para ver na figura 2 como o espiráculo foi indo para o local dele, a abertura nasal foi indo para trás até se transformar no espiráculo atual. E na figura 3 dá para ver bem a evolução dos cetáceos, as patas posteriores sendo cada vez menores até o seu completo desaparecimento, a cauda se transformando na nadadeira caudal e as patas anteriores se encolhendo e se modificando na nadadeira peitoral. Bom, então a gente pode concluir que os cetáceos eles são um exemplo de como a adaptação ao ambiente pode levar às mudanças bastante significativas em um grupo de organismos. A evolução deles é um exemplo de seleção natural em ação, onde as espécies que melhor se adaptam às novas condições ambientais são as que sobrevivem e prosperam. Muito obrigada.